Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Igor Vanucci e neste vídeo eu vim trazer para vocês o tutorial desse lindo chaveiro de coruja, muito fácil de fazer e é uma excelente opção de lembrancinha para o Dia dos Professores. Mas antes de iniciar, não deixe de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação de nenhum vídeo novo aqui no canal. Vamos iniciar? Os materiais necessários para a gente fazer o nosso chaveirinho de coruja serão fios de malha. Eu quero fazer minha corujinha de duas cores, então já separei as duas cores que eu vou utilizar. Nós vamos utilizar também, nesse caso que eu estou usando, um barbante número 3, mas pode ser o fio amigurumi que dá super certo. Estou usando o barbante porque eu já tenho aqui. Esse barbante vai ser utilizado para poder fazer o olhinho, tá? Estou utilizando um outro barbante, também número 3, branco, que vai ser utilizado para o olho, mas vocês podem substituir esses fios por fios amigurumi. Estou utilizando também do mesmo barbante, numa cor aqui mostarda, para fazer o biquinho da coruja, tá? Vamos precisar também de agulha de crochê de 7 milímetros, uma agulha de crochê de 2 milímetros, tesoura, argolinha e base para chaveiro. Eu utilizo a cola instantânea e vou utilizar também 2 alicates, que são muito utilizados para mexer com essas pecinhas, argolinhas. Fica mais fácil para a gente abrir e fechar a argolinha no nosso chaveiro. Para iniciar meu trabalho, eu vou fazer, primeira coisa, o anel mágico. Pego meus 2 dedos, o fio por detrás, seguro ele aqui e dou uma volta pelo meu dedo, ficando com 2 fios na frente aqui do meu dedo. Pego a minha agulha de 7 milímetros, passo por debaixo do primeiro fio, laço o segundo fio, passo ele para frente, pego o fio do meu novelo e fecho essa argola, ficando com uma correntinha aqui no meu anel mágico. Vou fazer mais 2 correntinhas. 1, 2. Totalizando 3 correntinhas, contando com aquele nozinho inicial que a gente fez, tá? Então, nesse caso, nós temos aqui essas 3 correntinhas equivalem a um ponto alto, tá? Então, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer um ponto alto aqui do lado. Laço o fio que vem do novelo, passo por dentro do anel mágico, subo, ficando com 3 laçadas na minha agulha. Laço novamente o fio e vou tirar 2 alcinhas, ficando com 2 alças na minha agulha. Como nós vamos trabalhar a corujinha com 2 cores, neste momento que nós temos 2 laçadas na agulha, é o momento de trocar a cor, tá? Se você quiser fazer ela inteira, né, somente de uma cor, é só seguir, não precisa de fazer esse processo. Vou pegar a minha outra cor. Vou pegar meu outro fio. Aqui, ó. Vou deixar um pedacinho dele aqui. Vou laçar esse fio e vou passar por dentro das 2 alcinhas que ficou na minha agulha, fechando assim o meu ponto alto. Vou puxar aqui mais um pouquinho esse fio que sobrou. E aí, o que é que nós vamos ter que fazer? Nós vamos trabalhar com 5 pontos altos na nova cor. Laça o fio que vem do novelo,
Aqui, olha, junto com o anel mágico, eu tô segurando aquele fio da primeira cor que vem do novelo, tô deixando ele junto aqui, ó, com o meu anel mágico. E vou pegar outra cor, laço, passo por dentro do meu anel mágico, laço novamente o fio, tiro 2 alcinhas da minha agulha, laço novamente e tiro as outras 2 alcinhas, fazendo mais um ponto alto. E assim eu vou trabalhar com a nova cor, fazendo 5 pontos altos. Só desmanchar esse ponto aqui que ele deu errado. Lacei, passei dentro do meu anel mágico, lacei o fio novelo, tiro 2, laço novamente, tiro 2. Então aqui eu tenho 2 pontos altos, vamos totalizar 5 pontos altos nessa cor. Um, dois, três, 4. O quinto ponto nós vamos fazer da seguinte forma, ó. Inicia o ponto alto, laça, tira 2 laçadas e vou ficar com 2 laçadas na agulha. Que aqui vai ser o momento da gente trocar novamente a cor. Vai ser o momento da gente trocar novamente a cor aqui do nosso fio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o fio, a primeira cor que tá vindo lá do novelo, vou laçar ela e vou passar aqui, tirando as 2 alcinhas da minha agulha. Então, aqui eu totalizei 1, 2, 3, 4, 5 pontos dessa cor aqui magenta. E aí, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer 2 pontos altos. Sabendo que aquele fio da cor magenta, ele foi sendo conduzido aqui dentro dos pontos. Se vocês quiserem, a gente já pode até cortar a pontinha dele aqui, ó, para não atrapalhar aquela pontinha, tá? Agora eu vou fazer 2 pontos altos com a outra cor. Um ponto alto e mais um ponto alto. Esse fio magenta, eu vou dar uma puxadinha nele. A gente não puxa muito forte, porque senão vai atrapalhar o último ponto aqui. Vou dar uma puxadinha nele e vou aproveitar e vou cortar ele. Pronto. Já eliminei aqui a outra cor. Vou dar uma puxadinha neste fio aqui, que é o fio do anel mágico, para já dar uma fechadinha. E aí, o que nós vamos fazer? Depois que a gente fez os 2 pontos altos, aqui, ó, nesse rosa aqui, eu vou fazer uma corrente. E vou pegar aqui, olha, debaixo dessa corrente que eu fiz, fica uma alcinha, ó. Deixa eu virar assim que eu acho que vai ficar mais fácil para ver. Depois que eu fiz uma corrente aqui, ó, fica uma alcinha aqui atrás. Eu vou pegar, vou introduzir minha agulha nesta alcinha, vou puxar uma laçada, ficando com 2 laçadas na agulha, e vou fechar fazendo um ponto baixo. Aqui, tá? E aí, depois disso, nós vamos trabalhar aqui dentro ainda mais
3 pontos altos. 1, 2, 3. Aí, nesse terceiro ponto alto que a gente fez, nós vamos fazer de novo da seguinte forma, ó. Faço uma correntinha. Na alcinha de trás que se forma, eu coloco a minha agulha, laço novamente o fio, ficando com duas laçadas na minha agulha e fecho um ponto baixo. Aqui eu vou puxar o meu fio, vou deixar um tanto assim de uns 7 a 8 centímetros e vou cortar. Vou puxar aqui, ó, o fio do meu novelo e vai ficar dessa forma por enquanto. Nós vamos puxar o fio do anel mágico. Puxa com cuidado para não arrebentar, vai ajeitando os pontos e vamos puxar o fio para que a gente feche aqui o meio, o centro do nosso trabalho. Ok, puxei o fio do meu anel mágico. E aí, como que eu vou fazer esse acabamento aqui, né? Eu vou pegar aqui, pode ser uma agulha mais fina. Aqui, ó. Quando a gente iniciou o nosso trabalho, a gente fez as 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, e fizemos um segundo ponto alto. Eu vou vir nesse segundo ponto alto, vou introduzir aqui, ó, a minha agulha debaixo dessa correntinha que forma aqui no ponto. Vou pegar esse fio que sobrou aqui, passo por debaixo. Aqui, ó. Passo por debaixo. E aí, vou vir aqui atrás do meu trabalho. De onde está saindo esse fio? Aqui, ó, eu vou virar meu trabalho. Tem uma alcinha atrás aqui do ponto, que eu vou enfiar minha agulha aqui e vou sair com minha agulha no centro dessa correntinha, ó. Né? Vou pegar aquele fio que eu passei lá, vou laçar ele e vou trazer ele aqui por dentro disso aqui tudo. Trazendo esse fio aqui para trás. Ó. Fiz isso, aí eu ajeito, porque na verdade o que a gente fez, ó, nós fizemos uma correntinha aqui, ó. E aí agora nós já vamos fazer o acabamento, porque a nossa corujinha tá quase pronta, tá? Então aqui, o que eu vou fazer, ó? Vou pegar aqui primeiro, vou arrematar esse fio desse fechamento lateral que a gente fez aqui. Então o que a gente pode fazer é o seguinte, ó. Eu vou pegar pontinhos aqui atrás, vou levantar aqui um pontinho, passo esse fio aqui por dentro e vou levantando alcinhas de trás de outros pontos e vou passando o meu fio, sempre ajeitando para não ficar repuxado o nosso trabalho, tá? Aqui. E aí, o que eu faço, tá? Existem várias formas, gente, de fazer o acabamento, né? Cada pessoa opta por fazer de uma forma. Eu prefiro usar a cola instantânea, eu acho mais fácil. Igual eu passei aqui, o que eu faço? Eu levanto bem aqui o fio e eu ponho uma gotinha de cola instantânea aqui embaixo e viro, seguro bem aqui para poder colar, tá? E aí eu até faço o seguinte, tá? Tá colado esse fio, eu venho em mais um outro pontinho
próximo, aqui, ó, vou levantar, vou puxar o fio por mais um pontinho aqui, e aí eu faço o seguinte, para ficar com um bom acabamento, eu puxo bem esse fio e corto o excesso dele. Porque aí a pontinha dele vai ficar escondida debaixo de um pontinho e tá colado, tá bem firme, não vai soltar, tá? E agora vamos fazer o acabamento do fio do nosso anel mágico. Vamos fazer da mesma forma, ó. Vamos levantando alcinhas de pontos próximos e vamos passando esse fio aqui por dentro. Dá mais uma puxadinha para ele ficar bem fechadinho. E assim nós vamos fazendo. Vamos passando, pegando alcinhas de trás, levanta e passa o fio. Aqui, por exemplo, eu já vou levantar ele bem, colocar uma gotinha de cola instantânea para colar ele. E vou pegar aqui mais um pontinho próximo. E vou passar ele novamente. E vou cortar ele bem rente. Toma cuidado para poder não cortar a parte de trás do ponto, tá? Pronto. E vou esconder essa pontinha que ficou. Certo? Então, olha, o que acontece? Né? A nossa corujinha tá quase pronta, né? A base, né? Então agora a gente precisa de fazer a orelhinha dela. Para fazer a orelhinha, eu sempre gosto, se aqui embaixo eu usei essa cor aqui, no caso magenta, eu gosto de utilizar essa cor de baixo para fazer as orelhinhas. Mas isso fica a critério de cada um, tá? Então aqui nós vamos precisar de 2 pedacinhos de fio de malha. Esses pedacinhos aqui eu aconselho que vocês cortem um pedacinho de uns 8 a 10 centímetros para que vocês tenham margem para poder trabalhar. Aí o que a gente vai fazer aqui, tá? Nós vamos pegar, aqui ó, deixa eu virar aqui para a câmera. Desse lado aqui onde a gente fez aquele ponto baixo, eu vou pegar aqui ó, debaixo das 2 alcinhas do ponto, vou pegar o fio que eu cortei, vou dobrar ele no meio, vou pescar o meu fio aqui, vou passar ele aqui, dobradinho, vai formar uma argolinha. Então, e dentro dessa argolinha eu vou puxar as 2 pontinhas, puxo bem, ajeitando aqui. Do outro lado eu vou pegar aqui também, ó, a argolinha aqui de cima do meu ponto baixo, passo por debaixo, pego o meu fio, dobro as 2 pontinhas, puxo, formando uma argolinha, e aqui dentro eu puxo os 2. Aqui, ó. Puxo as 2 pontinhas e ajeito bem. Pronto. E aí aqui eu vou cortar o excesso, vou deixar só um pedacinho, ó, para cada lado. Olha que bonitinho que já fica. Já começa a dar forma à nossa corujinha.
Agora, para fazer o olhinho da nossa coruja, a gente tem duas opções. A gente pode fazer a coruja com o olhinho fechadinho ou a coruja com o olhinho aberto, tá? Vou ensinar para vocês as duas opções. A primeira nós vamos fazer aquele olhinho fechadinho, tá? Para isso, vou pegar aqui meu barbante, ou pode ser o fio amigurumi. Estou usando uma agulha aqui de 2 milímetros, você pode utilizar também uma agulha de 2,5 milímetros. E vou iniciar com o meu anel mágico. Seguro o fio, passo uma volta aqui pelo dedo. Vou ficar com 2 fios na frente do dedo. Passo por debaixo do primeiro fio, que está aqui perto da ponta do dedo. Laço o fio de trás. Pego o fio do meu novelo e fecho, fazendo assim o meu anel mágico. E aqui dentro desse anel mágico, eu vou trabalhar com 7 pontos baixos, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, laço o fio, puxa, 2 laçadas na agulha, fecha o primeiro, aqui, ó, primeiro ponto baixo. E nós vamos fazer 7. Fazendo 7 pontos baixos, nós vamos fechar o nosso anel mágico, ajeita os pontos, puxa bem o fio do anel mágico para ficar fechadinho aqui o centro, tá? E aí, o que que a gente vai fazer? Nós vamos tecer aqui direto, tá? Nós não vamos fechar essa carreira para iniciar outra, nós já vamos iniciar direto a próxima carreira. Então, eu vou vir aqui na primeira argolinha que eu tenho, do primeiro ponto baixo que eu fiz, vou passar aqui, ó, por debaixo, aqui, ó. Vou voltar aqui que acho que não focou. Ó. Vou passar aqui por debaixo e eu vou fazer 2 pontos baixos para cada ponto de base que eu tenho. Então, aqui eu vou pegar, ó, vou fazer nesse ponto, ó, eu vou fazer um ponto baixo e no mesmo lugar eu vou fazer mais um ponto baixo. Então, aqui eu vou ficar com 2 pontos baixos. E assim eu vou fazendo, ó. No próximo, eu faço mais um, no mesmo lugar, mais um ponto baixo. Então, aqui eu já tenho 4 pontos baixos e eu preciso totalizar 14. Aqui nós chegamos nos 2 últimos que nós vamos fazer, que vai ser o ponto, ó, de número 13 e o ponto de número 14. Aí, o que que eu vou fazer? Fiz isso aqui. Aí, eu vou pegar aqui, ó, o segundo ponto baixo que eu fiz. Aqui, ó. O segundo ponto baixo que eu fiz dessa carreira. Por trás, eu passo aqui, ó, pegando as duas alcinhas. Pego essa laçada e vou jogar ela lá para trás, ó. Aqui, ó. Puxei ela lá para trás. Vou cortar a minha linha. Puxo a do novelo. E para fazer o acabamento aqui, eu vou virar aqui do avesso. Tentar mostrar para vocês que a peça ela é muito pequena. Então, às vezes, não aparece muito. Porque é muito difícil para aparecer. Esse fio que eu passei ele aqui para trás, ele tá saindo desta argolinha aqui. Então, eu vou pegar aqui atrás,
Ó, tem uma argolinha aqui, eu entro nela e entro aqui no centro dessa argolinha de onde está saindo o fio. Pego esse fio, laço e puxo ele aqui para trás. Porque fazendo desse jeito, a gente vai estar fazendo aqui, ó, um fechamento perfeito. A argolinha aqui do lado fica um fechamento perfeito. Então, aqui nós temos a base do nosso primeiro olhinho, tá? Como esse olhinho vai ser colado na nossa base, o acabamento aqui, eu faço ele de forma simples. Eu pego os dois fios que sobraram, que é o fio do anel mágico e esse fio da última carreira, e eu dou 2 nozinhos, sem apertar, tá? Para poder não deformar a peça. Faço um nozinho. Aqui, ó. Faço 2 nozinhos. Ajeito bem aqui. E corto esse excesso. Pronto, ó. Ajeitei bem. Eu tenho a base do meu primeiro olhinho. E aí, pra gente fazer aquele olhinho fechadinho, tá? No início do vídeo eu esqueci de comentar com vocês, mas aqui, ó, eu tô com uma agulha de costura e aqui eu tô com um fio preto, aquele fio para bordado, tá? Mas se você não tiver esse fio para bordado, você pode pegar o próprio fio do amigurumi e desfia ele, pega uns 3 fiozinhos só desse fio para poder a gente fazer aquele olhinho. Então, o que é que vai acontecer? Nós temos 2 carreiras. Nós temos aqui, ó, que forma um círculozinho aqui dentro, né? E o círculo maior. Pelo avesso, eu vou trabalhar esse olhinho nesse círculo do centro menor. Então, eu peguei aqui meu fio na minha agulha, fiz um nozinho na ponta, e aí aqui, pelo avesso, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui, ó, na beiradinha aqui entre esse círculo de dentro e entre o círculo de fora, pelo avesso. Puxo, e aí eu vou entrar com a agulha do outro lado, entre o círculo de dentro e de fora, fazendo um risquinho, ó. Tá? Não vou puxar muito, não. E ainda pelo avesso, agora eu venho aqui no centro desse risquinho que eu fiz, mas sempre trabalhando na beiradinha desse círculo interno, ó. Eu saí aqui com a agulha, vou passar a agulha debaixo desse risquinho que eu fiz, e sem puxar muito, tá? De uma forma mais delicada, eu vou puxar esse risquinho aqui para cima, fazendo uma curva, uma pequena curvinha do olho, tá? E eu vou voltar com a agulha pelo mesmo buraquinho onde ela saiu. Aqui, ó. Puxo, sem puxar muito, tá? De uma forma bem delicada. Aqui, ó. Com isso, eu fiz o meu olhinho. Aqui no verso, como a peça ela vai ser colada, eu pego aqui, ó, um pontinho aqui atrás e vou dar um nozinho. Aqui, ó. Dou um nozinho e corto o excesso do fio, tá? Então, essa parte do acabamento atrás, ele vai ficar colado, não vai aparecer. Olha aqui, ó. Olha como que o olhinho ficou bonitinho, curvadinho. Essa é a primeira opção. Agora, nós vamos para a segunda opção. Para fazer agora o olhinho aberto da coruja, o processo vai ser praticamente o mesmo que a gente fez para o olhinho fechadinho. Só que agora eu vou começar com o meu fio preto. Vou começar com o anel mágico, vou fazer aquele nozinho inicial para fechar o meu anel mágico.
E aqui dentro desse anel mágico, nós vamos trabalhar com 7 pontos baixos, tá? Aqui. Tá. Aqui eu fiz 6 pontos baixos. Eu vou começar aqui a fechar o meu anel mágico. Vou fechar ele bem, vou deixar ele só um pouquinho aberto para poder fazer o 7º ponto, tá? E aí, para fazer o 7º ponto, vou entrar no meu anel mágico e laço o fio, ficando com 2 fios na agulha. Agora eu vou pegar o meu fio branco, segurar ele aqui no meu dedo e vou fazer uma laçada fechando esses 2 pontos baixos. Aí aqui nós vamos ajeitar, tá? Vou puxar o fio que vem do novelo. Vou pegar o fio do meu anel mágico, vou puxar com cuidado para fechar o meu anel mágico. Vou ajeitar aqui, ó, o meu fio branco na minha agulha. E aí, o que que nós vamos fazer? Vou deixar o fio do anel mágico aqui separado. Vou juntar a pontinha branca e o fio preto que vem do novelo. Deixo eles juntos. E eu vou trabalhar agora, na carreira anterior, eu vou pegar aqui o primeiro ponto baixo que eu fiz e vou trabalhar dentro dele 2 pontos baixos com fio branco. Ó, 1, ó, 2. Tá? Aqui eu vou ajeitar, puxar o meu fio que vem do novelo preto, branco, para ficar bem certinho aqui, não ficar repuxado. Vou deixar esses fios por enquanto aí, para no final a gente fazer o acabamento, tá? E aí aqui eu vou seguir, fazendo 2 pontos baixos em cada ponto de base. E aqui nós chegamos nos 2 últimos, o ponto 13 e o ponto 14. Aqui eu vou puxar aqui, vou cortar, tiro aqui o fio do novelo, posso puxar aqui. E agora vamos aos acabamentos aqui. Vou cortar também o fio preto que vinha aqui do novelo. Vou puxar bem aqui meu fio do anel mágico. E para fazer o acabamento, eu vou vir aqui na segunda correntinha dessa segunda carreira, pego esse fio que eu cortei, laço ele e passo pro outro lado, tá? Tô aqui ajeitando. Venho de onde saiu esse fio que eu passei pro lado de cá, na parte de trás do trabalho, eu pego a alcinha e entro dentro do ponto baixo de onde sai esse fio, laço ele novamente e passo aqui para trás. Ajeito todos os pontos para ficar tudo certinho.
E como essa peça vai ser uma peça que nós vamos colar, o acabamento eu vou fazer da mesma forma. Eu vou dar nozinhos. Eu vou pegar aqui os 2 fios pretos, vou dar um nozinho sem apertar muito. Pego os 2 fios brancos. Dou também 2 nozinhos. E vou cortar o excesso dos fios. Pronto. Aí aqui a gente tem a opção do olhinho aberto e do olhinho fechadinho, tá? E aí vocês escolhem qual opção que vocês preferem e vocês vão fazer 2 olhinhos iguais para a gente poder montar a corujinha. Agora, para fazer o biquinho da coruja, eu peguei o fio, né, da mesma espessura, só que eu preferi trabalhar com ele duplo. Então eu peguei aqui um pedaço de fio. Eu prefiro que o biquinho fique mais grossinho. Eu acho que ele destaca melhor fazendo ele com o fio duplo. Então o que eu vou fazer aqui? É muito simples o biquinho. Eu vou pegar aqui meu fio duplo, eu vou dar um nó inicial. Aqui, ó. Eu pego o fio, dou uma volta e por dentro aqui dessa volta eu puxo o fio aqui para dentro. E aí com isso eu consigo ajustar um nozinho inicial. Ponho aqui minha agulha e ajusto dessa forma. E aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer 5 pontos, 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Eu fiz 5 correntinhas. E aí o que eu vou fazer? A contar aqui da agulha, eu vou pegar 1, 2, na terceira correntinha, o que a gente vai fazer? Nós vamos trabalhar um ponto alto. Então, eu vou pegar aqui, ó, já vou laçar aqui a linha e vou contar 1, 2, 3. Na terceira correntinha, nós vamos fazer aqui um ponto alto. Na próxima correntinha, nós vamos fazer um meio ponto alto. A gente laça o fio, vamos introduzir aqui na próxima correntinha, a gente puxa tudo, nós vamos ter 3 laçadas na agulha, a gente laça e fecha tudo junto, tá? E na última correntinha que sobra aqui, nós vamos fazer um ponto baixo. É só colocar aqui, puxar e fechar tudo, tá? Aí aqui eu vou passar o meu fio por dentro. Se estiver fazendo direto no novelo com fio maior, é só cortar e passar o fio, tá? E aí aqui o que a gente faz? Tá? O que eu prefiro fazer? Essas 2 pontas que sobram, eu vou dar um nozinho. Tá? Vou dar um nozinho só. Vou puxar os fios aqui para trás. Vou cortar o excesso. E lembrando que todas essas peças elas vão ser coladas, então o acabamento aqui fica mais fácil. Aí eu gosto de fazer o seguinte, eu ponho um pinguinho de cola instantânea junto esses fios aqui atrás. Só para segurar mesmo, tá? Um pinguinho só. Aqui, ó. O nosso biquinho vai ficar dessa forma.
Então, para a gente poder finalizar agora, eu vou utilizar a cola quente para a gente poder colar o biquinho e os olhinhos, tá? Eu sempre procuro fazer da seguinte forma, tá? Eu sempre gosto de começar pelo bico. Então, eu vou pegar o centro aqui da minha base da minha coruja e aí eu vou passar um pouquinho aqui de cola quente no verso do biquinho e vou colar bem no centro, tá? Vou colar aqui bem no centro, pegando o centro da nossa base. Aí aqui, essa aqui eu vou fazer ela com o olhinho abertinho. Então, já tô com os dois olhinhos. Eu posiciono eles bem aqui, assim, um pouco em cima, um pouquinho em cima aqui do biquinho. E nós vamos colar. Então, eu vou pegar aqui, levantar o primeiro olhinho, vou passar a cola quente atrás dele. Já vou posicionar. O outro olhinho eu ponho bem juntinho aqui do outro. Levanto. Pronto. Aí, o que eu vou fazer agora? Vou virar. Vou levantar aqui, ó, o olhinho para colar ele bem certinho. Ó. A gente tira algum fiapinho de cola que ficar. Pronto. Temos aqui a corujinha com o olhinho aberto. Agora vamos fazer a outra. Vamos tirar os fiapinhos de cola que sempre fica, né? Um pouquinho da cola quente. E agora nós vamos finalizar colocando a base do chaveiro. Vou pegar minha argolinha. Vou pegar aqui meus 2 alicates de bico fino. Aqui, ó. Vou segurar de um lado com um alicate e com o outro eu vou forçar e vou abrir assim, ó, um pouquinho minha argolinha. Nessa parte de cima da nossa coruja, nós temos 3 pontos altos. Lembra quando a gente fez a base? Então, eu vou vir aqui no terceiro, no terceiro ponto alto, na argolinha, né, na correntinha de cima dele, eu vou passar minha argolinha por debaixo, pegando as 2 alcinhas da correntinha, pego a minha base, encaixo ela, venho com o outro alicate e fecho. Fecho bem a minha argolinha. A nossa argolinha. Prontinho. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários.